Deixa eu já chamar o nosso convidado, Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama, já está aqui conosco. Phil, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no BMC Marketing. Boa tarde para você, é um prazer falar contigo. Olá, boa tarde, Felipe, boa tarde, Marco. Um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Prazer é nosso. Phil, estava dando uma olhada aqui no Ibovespa, a gente estava até numa alta um pouquinho mais elevada, se eu posso dizer assim, no comecinho do nosso programa, cerca de 0,4, 0,5, agora perdendo um pouco de fôlego, 0,15. Queria entender sua percepção, né? Foram 13 pregões consecutivos de queda, hoje o Ibovespa tentando reverter esse movimento, tentando respirar um pouquinho, até mesmo numa questão talvez mais psicológica, né, de 13 pregões consecutivos, já que a gente teve cerca de 6% de queda em todo esse período. Como que você está vendo esse movimento? O que você pode falar a respeito dessas quedas sucessivas? Isso traz também esse componente mais psicológico para os investidores? Ou é preocupante engatar uma sequência, mesmo que numa magnitude não tão grande, não tão forte assim de queda, mas é preocupante engatar quedas e quedas sucessivas. Como que você está vendo essa dinâmica, esse movimento todo? Então, a gente aqui na Orama, a gente acredita que essa volatilidade de curto prazo, né, é um ponto bastante sensível para o investidor, especialmente o investidor, pessoa física, né? Se a gente reparar, a gente teve também um recorde aí de N altas sucessivas há alguns meses atrás, né, quando a gente estava no período de alta ali de maio, junho, foi o período de alta relevante aí da Bolsa, mas a gente acredita que essa volatilidade aí de curto prazo é temporária, né? Afinal de contas, a gente vai ter o técnico aí passando e os agentes de mercado corrigindo para refletir o fundamento das companhias, né, e da situação econômica. A gente está tendo alguma quantidade aí de ruído político, né? Um Congresso que não está em atividade. Então, do ponto de vista micro Brasil, né, a gente não tem muita notícia. E lá fora a gente está com uma situação bastante ruidosa também, né, com questionamento sobre o crescimento da China. Então a gente vê um contexto aí de noticiário bastante adverso e por isso as quedas. Mas a gente acredita que é muito difícil a gente ter uma sucessão de quedas aí que se mantenha num prazo longo, enquanto a gente está atravessando um período de queda de juros no Brasil, né? Então, quando a gente pensa aí horizonte 6, 12 meses, acreditamos em alta, sim. Boa. O Phil, muito boa tarde. O Felipe está falando aqui um pouquinho sobre, até uma entrevista do API agora, outros veículos de imprensa, sobre a tributação em fundos exclusivos. Só para entender a sua opinião, vem essa tributação, acho que praticamente dita e certa aqui, isso pode trazer algum impacto do mercado de capitais, nas ações, assim, por exemplo, vai ter fundo exclusivo que vai fechar, vai migrar para uma estrutura, trazer pressão sobre alguma ação específica. Como é que você vê esse movimento, né, e o que você espera? Você acha que também concorda com o próprio secretário aqui, que acho que é uma decisão praticamente, uma probabilidade muito grande, né, de acontecer, e os seus efeitos aqui para quem é investidor, né? Que recado passar para quem também tem esse tipo de estrutura? O fundo exclusivo ele é um veículo aí típico de clientes de patrimônio ultra alto, né? Então não atinge o investidor médio, né? Não atinge em geral o nosso público-alvo aqui na Orama. Do ponto de vista de impacto na bolsa, a gente vê como uma medida que vai ter um impacto mais positivo, né, da do investidor, que propriamente a bolsa. Ela é diferente, falando aqui, tá? Ô, Fio, eu vou pedir só licença rapidamente aqui para você, porque parece que deu um probleminha no áudio, eu não estou conseguindo te ouvir. Vou pedir para o pessoal reconectar a sua imagem, seu áudio também, e aí a gente continua essa conversa falando sobre taxação de fundos exclusivos. Inclusive, Marcos Saravalli, queria saber a sua opinião, porque o API ele acabou falando de vários assuntos, né? Não só a mudança, né, talvez da perspectiva para fundos exclusivos,
mas ele já deu a letra ali a respeito do JCP, né? Falando que talvez a estrutura a ser apresentada é uma tributação, né? Ou deixar de tributar, né? de não tributar, acabar com o instrumento do JCP, mas fazer algum tipo de compensação para as empresas. O que a gente vinha falando, né, Saravalli? De alguma forma vai ter que fazer uma compensação, senão as empresas arrumam um jeito também de tirar um pouco desse peso tributário das costas, né? A gente acho que falou aqui no marketing várias vezes, né? A gente falou assim, escutou aqui, o setor automotivo pediu, levou, né? Uhum. A gente está escutando aqui vários setores aqui pedindo, levando. Agora, quando vem o ministro Haddad e fala assim, a gente precisa trabalhar com as desonerações, né? Ou seja, voltar, reonerar, né, alguns setores, reduzir seus benefícios, com certeza esses setores vão ser impactados, né? Vão aumentar seu custo, reduzir sua margem, reduzir sua rentabilidade. Então, esses setores também vão exigir, né, setores impactados, direto e indiretamente, assim como fundos exclusivos. Né? O fundo exclusivo, imagina até como o Phil estava falando, são investidores ultra qualificados, né, com um patrimônio muito grande. Ou será que essa é a única solução que o investidor exclusivo tem? Né? Um fundo exclusivo, um fundo só para ele? Ele vai procurar outras estruturas. E o que pode acontecer também é esse investidor simplesmente tomar a decisão de montar uma estrutura fora do país, né? Encontrar outras alternativas que possam ter o mesmo investimento, correndo o mesmo risco, mas com algum impacto, que não tenha tanto impacto fiscal. Né? Porque a gente está falando de fundos exclusivos de 20 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de reais, qualquer tributação ali também pode ser relevante, talvez nem para o lado da arrecadação, mas para esse investidor individual. Então, a gente volta aí para a criatividade. A verdade é que, principalmente em relação a esses subsídios, né, essas desonerações, na minha opinião, elas não deveriam existir. É porque ao longo do caminho é sempre o que acontece, né? Como a gente viu aqui no carro popular, né? Vai lá, bate na porta do governo, pediu, levou. Né? Você vai criando jabuticabas ao longo do tempo. Depois é difícil, né, você retirar um bem, né, um direito adquirido ao longo do tempo. Né? Como você vai falar, mas eu não estava preparado para uma reoneração aqui na minha folha de pagamento, nessa magnitude, nesse momento. Então, essa é a minha preocupação. Como empresariado, principalmente, vai reagir isso e como isso também pode impactar no caso da inflação, no caso de uma projeção. Porque uma parte disso, como a gente fala muito sobre o JCP, não vai ficar simplesmente para os bancos. Os bancos vão falar, tá bom, a partir de amanhã não tem JCP e ponto. Isso tende a ser repassado nas tarifas em algum momento. Essa é a minha preocupação em relação a sempre sobrar para o consumidor. Né? O governo precisa achar arrecadação bom, precisa, isso é importante. Também poderia fazer um pouco mais do lado de reduzir suas despesas, mas isso em algum momento vai sobrar para o consumidor. Né? Então, essa é a minha preocupação. Sempre isso acaba trazendo menos crescimento, né? Mais carga tributária, né? Menos empregos no longo prazo. Né? De novo, acho que é uma história que a gente já viu acontecendo. Maravilha. O Phil já está de volta aqui com a gente. Queria pedir para ele retomar o raciocínio desde o início. Phil, por gentileza, você estava falando a respeito, pergunta do Saravalli, inclusive, sobre essa tributação dos fundos exclusivos. Qual a dinâmica, qual o movimento, como você percebe tudo isso, Phil? Assim, do ponto de vista de impacto nos investimentos, né, a gente acredita que a tributação diferenciada que os fundos exclusivos têm hoje, ela impacta todos os investimentos, né? Então, não acredito que uma classe vai ser preterida à outra com o fim do incentivo. E, em paralelo, né, também a gente tem que pensar em isonomia tributária, né? Porque esse é um veículo, né, um mecanismo aí de benefício tributário que é muito único, né? E beneficia uma classe muito específica, enfim. Eu acho bastante adequado o fim desse mecanismo aí. Mas é claro que quem se beneficia hoje vai ficar bastante triste, né? Com a perda aí desse tax loophole, que é bem interessante. Ô, Phil, estava até dando uma olhada, falando um pouquinho mais de empresa e movimentação da Bolsa, né? Hoje, quem mais está se destacando é Magazine Luiza, depois de um resultado, depois de uma movimentação para baixo, enfim, depois de também subir em algum outro momento. Fato é que eu queria entender a sua visão do setor de varejo, principalmente Magazine Luiza e Via, né, que são as duas
que acabam trazendo mais paixões ali no mercado. Mas eu queria entender um pouquinho desses movimentos, né? Que Magazine Luiza, muita gente falou a respeito do resultado, que talvez não tenha sido tão interessante assim, muito prejuízo e também uma movimentação que eu vi depois de alta em alguns momentos da Bolsa. Como que você viu esses movimentos, né? E, claro, já pensando, né? Difícil de não falar da própria Luiza Trajano pedindo queda de juros. Agora o Banco Central fez esse movimento. O que esperar daqui para frente da companhia nesse contexto todo? Bem, a gente observa varejo aqui com bastante proximidade, né? Em linhas gerais, a gente tem evitado se posicionar aí em varejo discricionário e também na parte do varejo ali de vestuário para baixa renda, muito em função de incerteza tributária, né? A gente está aí com a reforma tributária que deve atingir em cheio esse setor e além disso, a questão dos $50 aí de isenção, que é bastante sensível, né? Claro que especialmente mais para vestuário, mas também atinge aí a Via e a Magalu, né? Termos de resultado, a gente já esperava que fosse um resultado ruim, né? As empresas estão com dificuldade aí de equalizar o seu economics, é um setor muito competido, né? Um setor com uma dinâmica competitiva bastante apertada, margens curtas, então um setor difícil de você afinar ali para fazer dinheiro, né? A gente já teve aí Magalu no melhor dos momentos, auferindo aí para nós. No momento a gente tem se posicionado aí em varejo, mas através de outros veículos, né? Especialmente consumo vestuário de alta renda, falando aí de Vara, Arezzo, estamos olhando bastante de perto aí alimentos, né? Através de pão de açúcar e também através de açaí. Então a gente quer se beneficiar dessa provável alta aí no setor de varejo, puxada por atividade econômica, puxada por queda de juros, através de outros veículos, né? Não está no nosso radar aí incluir varejo discricionário no nosso book, não. Ô, Fio, aproveitando, como é que está a opinião de vocês em relação a proteínas, né? Tem uma série de dúvidas em relação à margem, rentabilidade, aumento de capital daqui e de lá, possível listagem da JBS, enfim, foram temas, né, ao longo desses últimos 2, 3 meses. E o investidor fica ainda bastante preocupado de movimentação societária. Como é que vocês estão vendo? Que não deixa de ser um pouco também de consumo, né, dentro de todos esses setores. Será que é o setor ainda para ser evitado? O pior já passou? Enfim, como é que você está vendo? Cada movimento tem... Cada empresa tem seu dinamismo, né? Como é que vocês estão vendo proteínas como um todo? Então, a proteína é um setor que a gente gosta, especialmente proteína boi, só que as companhias que a gente tem aqui disponível na Bolsa, né, são muito internacionalizadas. Então, falando aqui JBS Marfrig, tem um share aí de Estados Unidos que é mais da metade da companhia. Isso a gente não gosta no momento, né, porque a parte de gado nos Estados Unidos está passando por um momento muito difícil, né? Um momento aí de margem espremida, e de pouca disponibilidade de insumo, preço alto. Então, a gente não tem se posicionado tanto em Marfrig quanto em JBS. Já a Minerva, a gente gosta bastante, né? A Minerva é uma empresa que tem uma estratégia aí que é muito foco em mercado exportador, mas mais pulverizado, né? Muita Ásia, China principalmente, né? Mas outros países também. E o parque produtivo disperso aí em América Latina, Brasil sendo metade, o resto ali Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia mais recentemente. Então é uma estratégia que agrada mais para a gente, tá? É uma estratégia que se mostra aí um pouco mais estável ao longo dos anos e a companhia é muito bem gerida, né? De uma forma bastante conservadora, a gente prefere isso, né? A gente prefere uma diretoria, um board que foque em um negócio que eles sabem fazer e em ganhar dinheiro, ao invés de grandes aventuras aí em aquisições. Então, isso para a gente agrada bastante. Temos Minerva há um bom tempo aí na nossa carteira, algumas vezes mais, outras menos, mas sempre presença confirmada aí nas nossas carteiras e no fundo também. E a BRF, né, que é um case aí bem à parte, né, uma empresa que depois de sair dos trilhos
há mais de 10 anos atrás aí ainda não conseguiu achar o seu rumo novamente, né? E é um desafio bem grande que a equipe lá do Miguel e da Marfrig, né, que agora é a controladora, tem na mão para colocar esse ativo aí rodando bem. Vemos com bons olhos a entrada da Salic, né, obviamente, né, que é um provedor aí de mercado consumidor, um provedor de recursos muito importante, mas o desafio na BRF, na nossa concepção, é a cultura, é um negócio difícil de acertar, mas se acertar, o payoff é bem bom, né? Porque a companhia está com valuation bem depreciado hoje. E se você olha os pares internacionais, a BRF, mesmo depois desses solavancos que a gente teve ao longo dos últimos anos aí em preço de grão, lucratividade do frango, né? Do business de frango, a lucratividade da BRF foi substancialmente melhor do que os seus pares internacionais. Então, esse é um ponto interessante, né? Não é muito surpresa, né? Porque o Brasil é um país bastante forte em agro, tem uma disponibilidade do grão aqui dentro da casa. Então, é até já esperado, mas é um sinal bom, né? Um sinal de que o ativo tem um diferencial competitivo geográfico importante. Então, é uma companhia que a gente olha com bons olhos, vê bastante potencial de alta, mas ainda não estamos recomendando a entrada, não. Vemos muito risco ainda no curtíssimo prazo. Maravilha. Phil, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez aqui, tá sempre conosco, sempre essa parceria. Um abraço para você, ótima sexta, bom fim de semana.